Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a Copasa, empresa que anunciou bons dividendos no mês de março, mantendo um bom pagamento dos anos anteriores. Por isso, pessoal, hoje nós vamos analisar todos os detalhes de Copasa. Eu vou trazer algumas atualizações para vocês quanto à Copasa para 2024 e 2025, passando pelas estratégias e investimentos da empresa, indicadores, lucratividade, dividendos e algumas projeções de preços para vocês também. Mas antes, já se inscreva aqui embaixo, deixem um like, tá? Que é muito importante. Vamos lá então iniciar pelos dividendos que foram pagos em 2024, onde a empresa vai pagar 331 milhões em dividendos e JCP. Até trazendo mais detalhes para vocês de forma detalhada quanto a esses proventos, o seu JCP ele vai ser pago no dia 17 de maio de 2024, a data corte foi no dia 25 de março e o valor por ação vai ser 31 centavos. Com relação aos dividendos da empresa, vão ser dois dividendos que vão ser pagos. Um de 41 centavos, 42 centavos aproximadamente, e outro de 14 centavos. A data corte foi no dia 25 de março também, tá? E quanto a esses dois pagamentos, o de 41 centavos ainda não tem data de pagamento e o de 14 centavos vai ser pago no dia 17 de maio também, ok? Trazendo agora mais detalhes para vocês sobre o ativo, a Copasa ela performou de forma muito positiva no quarto trimestre de 2023, tá, pessoal? Vejam que a receita líquida da empresa, comparado aos últimos dois trimestres, ou seja, o quarto trimestre de 21 e o quarto trimestre de 22, vejam que vemos uma crescente aqui. Quanto aos custos e despesas, tivemos uma crescente também aqui, tá? É natural. Outros destaques também foram o seu EBITDA, que tivemos uma elevação, principalmente quanto à margem, e ao lucro líquido, tivemos uma crescente de 32%, ponto bem relevante, ok? Quanto às receitas de água, esgoto e resíduos, de forma detalhada, a receita em água tivemos uma crescente trimestre por trimestre, receita em esgoto tivemos também uma crescente, e de resíduos tivemos uma crescente bem interessante aqui, ok? Quase 100%. Vejam que o volume medido, pessoal, também tiveram um aumento, tá? Tanto no esgoto quanto também na água. Os custos administráveis tiveram um aumento de 12,5%, tá? E os custos não administráveis também tiveram um aumento aqui, ok? E aqui nós conseguimos verificar de forma visual, pessoal, como os resultados do quarto trimestre de 2023 vieram positivos comparado aos últimos dois trimestres, tá? E isso fica nítido também nos destaques anuais. Se a gente pegar os resultados de 2023 e comparar com 22 e 21, vejam que a receita líquida veio positiva, seus custos e despesas tiveram um aumento aqui, mas nada tão relevante comparado aos últimos anos, e o EBITDA e lucro, podemos verificar aqui que tiveram um aumento comparado aos últimos 2 anos, tá? Isso quer dizer que, além do trimestre, o ano de 2023 foi finalizado positivo e em crescente, trazendo benefícios para as ações, tá? Quanto aos seus investimentos agora, em 2023 tivemos um aumento aqui de 34% comparado a 2022, e esses investimentos vêm aumentando desde 2021. Importante a gente analisar também que a partir agora desse ano de 2024, esses investimentos vão aumentar, tá? Vou trazer mais detalhes para vocês lá na frente. Mas falando de investimentos, é importante nós analisarmos também o endividamento da Copasa. E hoje a sua dívida líquida sobre o EBITDA segue abaixo de 2,5. Número de vezes que eu acho ideal, tá? Mas é importante ficarmos atentos, pois os investimentos a partir desse ano vai aumentar. Mas acredito que não vai influenciar os dividendos nesse primeiro momento, ok? Importante nós ficarmos atentos também quanto ao indexador desses endividamentos. E podemos verificar aqui que o CDI no quarto trimestre de 2024 ficou em 33%, teve uma queda. O IPCA teve um aumento, até por conta dele já estar controlado nesse momento, tá? E temos aqui também um aumento bem considerável no endividamento em moedas estrangeiras, tá? A nota do seu rating até o momento segue bem estável, tá, pessoal? Isso é muito positivo. Quanto às concessões agora, um ponto importante para nós nos atentarmos é que 83% das suas concessões têm vencimentos após dezembro de 2031, isso é muito positivo, e os vencimentos das 10 principais concessões, que pegam ali praticamente metade das receitas, estão indo além de 2031, sendo a mais próxima Belo Horizonte pegando 2032. As outras temos aqui concessões com prazos bem elevados. Isso é muito importante, pessoal, pois as receitas
da Copasa vão se manter estáveis nesse período. Para quem investe em longo prazo, pode ser um ótimo investimento, tá? Até trazendo os dados operacionais, o seu índice de inadimplência vem caindo comparado aos últimos 2 anos, tá? É natural essa diminuição até por conta da economia estar se reorganizando, né? Depois de todas as situações que ela passou pós-pandemia, tá? E esses resultados favorecem muito a Copasa, tá? Copasa é essa, pessoal, que vem buscando uma melhoria na sua eficiência operacional e também nos seus gastos, onde a empresa está focando uma redução de perdas, melhorando em sua performance, e a Copasa focando nesses dois aspectos, tem grandes chances de melhorar ali a sua produtividade e reduzir os custos, tá? E para os próximos anos, pessoal, igual eu trouxe para vocês lá no início, a projeção é de investimentos bem relevantes, e a partir desse ano aqui, já vão iniciar esses investimentos elevados, tá? Existe aqui uma projeção de quase 1 bi por ano em investimentos, com foco em água, esgoto e desenvolvimento empresarial. Eu trouxe também para vocês aqui um outro índice que demonstra o grau de crescimento que a empresa pode chegar. Principalmente na parte de esgoto, existe ainda uma margem de 25% de crescimento aqui para a empresa crescer nesse setor de esgoto que é focado na coleta e no tratamento. Esses 25%, pessoal, é muita coisa, tá? Isso vai ser muito benéfico para a empresa e até mesmo para o estado de Minas Gerais. Uma mão vai acabar lavando a outra, tá? Então isso é para demonstrar que a empresa pode crescer bastante ainda nesses próximos anos. Está no setor perene, isso é muito positivo. E apenas para atualizar vocês quanto à situação hídrica da Copasa, o volume agregado em 2024, pessoal, está um pouco abaixo comparado aos últimos anos, tá? É importante nós ficarmos atentos, pois isso afeta, querendo ou não, os resultados da empresa. Vamos verificar como que vai ser essa questão, pois está para acontecer no meio do ano uma mudança entre o El Niño para a Laninha, ou seja, as regiões do Brasil que estavam passando períodos muito quentes e chuvosos vão praticamente ter uma inversão, onde essas regiões vão começar a ter estiagem e frio. Isso vai afetar diretamente essa situação hídrica, tá? Não só a Copasa, mas também outros setores, como por exemplo, de energia elétrica e até mesmo as outras empresas de saneamento, tá? Como por exemplo a própria Sanepar, tá? Importante vocês ficarem atentos quanto a esses pontos, ok? E até trazendo para vocês agora mais detalhes quanto à receita líquida de Copasa, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, suas receitas vêm crescendo, isso é muito positivo. Se a gente pegar os resultados no formato anualizado, fica bem nítido esse crescimento, tá? A empresa já ultrapassou 7 bi de receita, é um resultado bem relevante. E se a gente pega os resultados dos seus lucros, no formato trimestral, vemos aqui uma crescente, apesar de alguns momentos ruins, mas no geral aqui a gente consegue verificar que a empresa vem crescendo, tá? Quanto à sua margem líquida, hoje está em 18,5%. Reparem que em 2021 essa margem teve uma queda, sendo explicação desse resultado aqui de 2021. E quanto aos dividendos, pessoal, a empresa nesses últimos anos vem pagando ótimos dividendos, tá? Tem uma média nos últimos 5 anos de 8,5%, apesar de 2022 não ter sido tão relevante, principalmente por conta do ano de 2021 ter sido ruim, mas os outros anos foram muito positivos. E se a gente pegar aqui também o seu payout, temos um payout aqui de 68%, quase 70%, tá? Então podemos considerar que a empresa tem um payout bem elevado. E é o que a empresa costuma entregar, tá? Se a gente pegar aqui os dividendos regulares que a empresa tem como foco, ela entrega de 25% a 50% do lucro líquido e sempre pode ocorrer dividendos extraordinários, tá? São esses que fazem o diferencial, né, pessoal? Em 2023, a empresa manteve uns dividendos regulares em 50% do lucro líquido e ainda foi pago dividendos extraordinários, tá? Em 2024, a tendência é que esses dividendos regulares venham 50% do lucro líquido, tá? Sem considerar ainda os dividendos extraordinários. Isso quer dizer que a empresa tem grande chance de continuar pagando ótimos dividendos em 2024. Entrando agora nos indicadores da empresa, quanto ao seu PL primeiramente, hoje ele se encontra em 6 vezes, tá? Não podemos considerar essa média aqui, tá? Até porque ela foi influenciada por conta do PL de 2015, tá? E se a gente pegar os últimos anos, desde 2016 no caso, a empresa opera com um PL bem abaixo, tá?
Seu PVP hoje está em 1,09, está acima da sua média histórica. O seu ROI hoje está em 18,1%, um ROI bem interessante, tá, pessoal? Temos também a margem EBITDA, que hoje está em 35% aproximadamente, em crescente, está acima da sua média histórica. EV sobre EBITDA hoje se encontra em 4,6, mantendo a sua média desde 2019. Sua dívida líquida sobre EBITDA, igual eu trouxe para vocês, a empresa está com a sua dívida líquida sobre EBITDA controlada e a empresa não costuma trabalhar com um endividamento muito elevado, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Pois a empresa consegue pagar dividendos e fazer investimentos. Quanto ao patrimônio da Copasa, a empresa vem crescendo cada vez mais esse patrimônio. Quanto ao VPA, hoje se encontra 19,9 e o LPA a 3,6. Até trazendo para vocês o valor intrínseco e preço teto, pessoal. Seu preço teto hoje está em 23,39 e o seu valor intrínseco, pessoal, está em 40,34 reais, tá? Esses dois valores estão acima do seu preço atual. E até trazendo para vocês de forma mais detalhada essas projeções, analisando aqui o gráfico de CSMG3, primeiramente precisamos analisar o histórico da empresa, onde desde 2016 a empresa vem crescendo, tá? Podemos verificar aqui no gráfico, tá? Esse crescimento, tirando aqui apenas o momento de 2019, 2020 ali, até 2022, onde a empresa teve altos e baixos, mas no geral trabalhou de forma negativa. Desde julho de 2022, pessoal, a empresa vem se recuperando e nesse atual momento a empresa conseguiu bater resultados interessantes. E eu trouxe aqui algumas projeções positivas e negativas para a gente se atentar. Primeiramente, pessoal, analisando o cenário positivo de CSMG3, o ativo em março de 24 finalizou acima de uma projeção aqui a 21,65. Isso quer dizer que o ativo tem um potencial de crescimento agora em abril, podendo chegar aqui próximos a 24,10 e próximo ao seu preço teto, que é 23,39, ok? Ultrapassando essa região tem ainda outras regiões, que é a 25,90 e depois lá na frente a 29,45. Pontos importantes para a gente ficar atentos. Esse 24,10 é uma região importantíssima que pode segurar os preços, tá? Região que está próxima ao preço teto. Lá na frente tem também uma outra região importantíssima, aí já imaginando a longo prazo, tá? Que é próxima ao valor intrínseco, região também muito forte. Mas para o ativo alcançar os 38,10 e 40 e 34, o seu lucro líquido vai ter que continuar crescendo, tá? Imaginando agora um cenário de queda para a Copasa, eu trouxe aqui algumas regiões importantes. Primeira, 18,98, ultrapassando essa região, temos aqui 18,05 e ultrapassando ela, 17,13. Mais abaixo tem ainda uma outra região que pode segurar aqui os preços, tá? Que é a 15,48, 15,56, tá? Abaixo disso, o ativo pode mudar de tendência. Essas regiões em vermelho podem aparecer aqui possibilidades e aportes, tá? Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? E trazendo para vocês também uma comparação de CSMG3 com o Ibovespa e o CDI, nesses últimos 5 anos, pessoal, se nós tivéssemos aportado R$100 mil na Copasa, teríamos aqui um valor superior ao CDI e ao Ibovespa, tá? Sem considerar os dividendos que vieram de forma bem consideráveis, tá? Vejam que de 2019 até 2022, pessoal, o ativo trabalhou abaixo desses dois indicadores. E em apenas um ano, praticamente, o ativo conseguiu se recuperar. Por isso é importante você investir no longo prazo, focando em dividendos, tá, pessoal? Podem existir porcentagens na sua carteira para focar em rentabilidade, imaginando ali um aporte em uma ação para crescimento, tá? Mas a maioria tem que ser em ativos de setores perenes, tá, pessoal? Então é importantíssimo nós ficarmos atentos quanto a isso. Para quem conseguiu acumular ações de Copasa nesse período de 2020 até 2022, conseguiu acumular muitas ações e agora essa pessoa vai receber mais dividendos, isso porque tivemos a valorização da ação e, ao mesmo tempo, essa valorização vai aparecer nos dividendos. Muitas pessoas esquecem de fazer esse cálculo, tá? É importantíssimo ficar atento quanto a isso. Sobre a Copasa, a empresa vem crescendo seus lucros, vem crescendo suas receitas, seus indicadores estão atrativos e a empresa paga ótimos dividendos, fora que ela está no setor perene. Apesar de passar por momentos negativos em certos períodos, como de 2020 a 2022, logo depois a empresa consegue retornar um crescimento. Então isso é muito positivo e é importante vocês se atentarem nesses momentos para fazer aportes.
investimentos, tá? Caso você vá investir, logicamente, em empresas desse setor de saneamento, tá? Importante também se atentar, pessoal, no caso para a Copasa, que a empresa, além dessa situação que ela está hoje, tem potencial de crescimento, conforme eu mostrei para vocês, e ela já está buscando, fazendo investimentos com um plano estratégico até 2028. E conforme eu mostrei para vocês, esses investimentos estão aumentando. Então tem grande potencial de crescimento. 2023 finalizou muito positivo. Eu tinha trazido para vocês um vídeo sobre a Copasa e vimos que nesse atual momento ela continua crescendo. Uma dúvida que muitas pessoas têm ainda é se vale a pena investir em Copasa ou Sanepar. E essa é uma dúvida principalmente por conta dos indicadores de Sanepar demonstrar que tem um potencial de crescimento maior. Mas aí cabe a você definir o que vale mais a pena, pessoal. Investir em Sanepar ou Copasa. Quais das duas vocês preferem? A Copasa ou a Sanepar? Deixa aqui embaixo. Eu vou deixar também um vídeo aqui em cima, onde eu trouxe a análise da Sanepar de forma detalhada, tá? Dê uma olhada depois, tem bastante detalhes lá, igual esse vídeo que eu fiz hoje. Não se esqueçam também de se inscreverem aqui no canal, tá? Importantíssimo. E deixarem o like, que vai me ajudar demais aqui o crescimento. Principalmente a trazer mais análises como essas para vocês, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, uma ótima semana e fui, pessoal!